Olá, gente, tudo bom? Quero gravar esse vídeo aqui para falar para você dos livros que eu li em 2022. O ano está acabando e eu gosto de olhar para trás e ver o que eu aprendi, que novos materiais eu acessei. Para quem não me conhece, eu sou cristão, protestante, sou pastor, teólogo, mas particularmente gosto muito de romances. E esse ano eu dediquei a alguns clássicos que há muito tempo eu queria ler. Então eu vou te mostrar um pouco daqui do que eu li. O meu objetivo, obviamente, não é resenhar, senão esse vídeo ficaria enorme, mas é apenas dizer do que se tratam os livros que eu li e, quem sabe, estimular você a também criar um hábito de leitura, mas de leituras boas, de coisa que eleva a nossa alma e o nosso conhecimento, ok? Bem, é óbvio que a gente parte do pressuposto que a maior das leituras é a Bíblia Sagrada. E eu tenho um hábito pessoal de todos os anos, entrar no plano de leitura bíblica anual. Então, às vezes, eu acabo avançando um pouco do que está sendo proposto para aquele dia. E esse ano, todas as manhãs, eu me dediquei à leitura das porções da Palavra de Deus. Quando foi em meados de outubro, mais ou menos, eu já tinha terminado. Então, essa é uma leitura absolutamente obrigatória, tá? Além da Bíblia, então, o que eu li? Vou mostrar aqui para vocês. Em fevereiro, eu me dediquei a 2 livros de filosofia, mas extremamente necessários para o mundo que a gente vive, para o nosso momento atual. É do filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, é o mesmo autor da Sociedade do Cansaço. E ele escreve esse aqui muito bom, chamado A Sociedade Paliativa. Algo paliativo é aquilo que vai atenuar a dor. Então a tese dele é que a nossa sociedade hoje, viciada em sucesso, em prazer, em triunfo, ela tem cada vez mais fugido da dor. E ainda que isso pareça algo positivo, porque afinal de contas quem é que gosta de sentir dor? Mas ele diz que existe uma função terapêutica, existe uma função política, existe uma função pedagógica na dor. E quando a gente se abstém dela ou busca evitá-la a qualquer custo, a gente perde muito na formação do tipo de ser humano que a gente está sendo feito. Então esse livro aqui me edificou demais. E logo na sequência eu li ainda do Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais, uma topologia, um mapa do presente. E aqui basicamente ele fala sobre a importância de seguirmos nas tradições e o ambiente cristão, religioso, é muito bom de se perceber isso. Ele diz que a sociedade vive numa ditadura do novo, tudo tem que ser na base da novidade, algo nunca visto, e com isso a gente perde a riqueza e também o lado pedagógico dos rituais, daquilo que se repete. A repetição forma a nossa vida, nos dá estabilidade, ao mesmo tempo em que a novidade, sendo muito boa pelo caráter de novidade, ela acaba reproduzindo mais do mesmo. Então são 2 leituras excelentes que eu sugiro do Byung-Chul Han. Quando chegou em março, aí eu me dediquei a um livro que há muito tempo eu queria ler, já tinha tentado começar a lê-lo, mas em inglês, que é O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. Ele é considerado um dos maiores autores da literatura mundial, é um russo, e eu parei na metade do texto em inglês, achei difícil, isso tem uns 10 anos, mas resolvi resgatar e comprei esta edição em português. E aqui conta a história de um homem que é considerado o idiota, chamado Príncipe Mishkin, e ele de fato tem uma postura aparentemente muito inocente, diante do mundo, de toda a trama do romance que está se desenrolando ao seu redor. Mas ele é um personagem assim absolutamente fantástico e cativante. É uma figura de Jesus Cristo no meio da sociedade profana e secularizada da Rússia no século XIX. É uma leitura muito gostosa e o final desse livro, eu confesso, eu nunca tinha lido nada em nenhum dos livros que eu já li como o final desse livro. É muito forte, muito interessante. Logo depois eu segui com os 2 primeiros livros que o Dostoiévski escreveu. Esse compiladozinho aqui tem as 2 primeiras novelas, A Gente Pobre e A Anfitriã. Também gostei muito, é um estilo bem diferente do Idiota, por exemplo, porque depois eu fui saber que o Idiota é um escrito da 2ª fase de escritos do Dostoiévski e vi que realmente tem uma diferença de estilo, de temáticas, mas ambos muito bons. Esse aqui foi o primeiro livro dele, o Gente Pobre, que já o consagrou diante do mercado editorial russo, acabou se tornando um dos maiores escritores de todos os tempos, tá? Chegou o mês de março, e aí eu estava nessa pilha do Dostoiévski, abril já,
fevereiro, março, abril. Aí eu comprei o que muitos consideram um clássico dele, que é Crime e Castigo, a história do Raskolnikov, que comete um crime com um pressuposto filosófico em mente e, no entanto, após cometer o crime, o castigo é algo muito emocional, circunscrito na sua consciência. É bastante profundo, ele faz uma análise psicológica de um criminoso de uma forma assim maestral. Logo depois dele, eu li um livro que há muito tempo eu queria ler, que é do Victor Hugo, um autor que eu gosto muito também, O Último Dia de um Condenado. É uma novela onde ele estabelece um diálogo de um condenado à morte consigo mesmo e as suas reflexões e as suas interações e observação, né, do mundo ali na França, onde ainda se permitia a pena de morte por guilhotina. O próprio Victor Hugo teve uma experiência pessoal de presenciar uma execução na guilhotina francesa e aquilo marcou muito a vida dele e ele coloca as suas percepções aqui e eu vou deixar o suspense para você imaginar se ele é contra ou a favor da pena de morte. É uma leitura pesada porque se trata do último dia de alguém que está sentenciado à morte e é muito criativa a forma como ele coloca isso. Ainda no mês de abril, aqui foram leituras mais rápidas, eu recomecei algo que estava parado, que era a conclusão da obra Os Miseráveis, do Victor Hugo. Essa edição aqui é uma caixinha, tem os 2 volumes aqui dentro, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse primeiro volume eu já tinha lido até quase o final e aí terminei a leitura, a obra dos Miseráveis. Quem me conhece sabe que é a história do Jean Valjean, do Marius, da Cosette, do Inspetor Javert e de todos, né, do Thénardier, dono daquele bordel. E é uma leitura muito rica na descrição que o Victor Hugo faz, não só dos personagens, mas da sua época. E aí entrei no mês de maio e já engatei no 2º volume e terminei, acho que no próprio mês de maio eu terminei 1960 páginas, quase 2.000 páginas desse romance, que é assim algo de elevar a alma mesmo. Enfim, é um livro que marcou muito a mim e a minha família. Meu filho leu também, a gente já foi ver o espetáculo da Broadway, a gente já viu o musical no cinema, o romance mesmo, a ficção no cinema, vale a pena demais. Logo depois, então, eu quis aprofundar na obra do Victor Hugo, que há tantos anos me acompanha e com certeza vai me acompanhar ainda, e eu fui ler essa crítica literária do Mário Vargas Llosa, que é Prêmio Nobel de Literatura, chamado A Tentação do Impossível, Victor Hugo e os Miseráveis. E aqui ele faz uma análise literária, contextual da época em que o livro foi escrito e da época ao qual o livro se refere. Aqui foi que eu descobri e concordei plenamente que o personagem Marius é uma espécie de personagem autobiográfico do Victor Hugo. Então foi muito positivo eu ter lido isso, ainda que em alguns momentos também tenha desromantizado na minha mente todo esse deslumbre que eu sempre tive e continuo tendo pelos Miseráveis. Ele faz uma análise muito interessante. Aí eu dei uma pausa nos clássicos e entrei neste livro aqui chamado A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, do Christopher Vogler. E ele pega aqui a ideia do Joseph Campbell, que é o livro O Herói de Mil Faces, onde ele desenvolve aquele ciclo, né, da jornada do herói, e ele aplica essa jornada do herói para a produção de roteiros, a criação de histórias. Então ele analisa os arquétipos junguianos dos personagens interessantes em uma história, e ele faz isso de uma maneira muito fácil, foi muito instrutivo para mim, que pretendo um dia escrever meu livro. Gostei demais, indico para todo mundo que se interessa por literatura, por escrita, e depois de ler esse livro aqui, e especialmente o Crime e Castigo, a gente ganha uma visão nova sobre roteiros de cinema, né? De certa forma, alguns ficam mais previsíveis, né? Porque você imagina o que tem que acontecer para que o roteiro fique completo, né? Para que o ciclo feche, mas especialmente no Crime e Castigo, Dostoiévski dá para a gente uma análise tão profunda da mente e do coração e todas as suas angústias, né, na consciência de um criminoso, que você vai começar a ver que muitos filmes interessantíssimos de suspense, aqueles thrillers psicológicos, beberam um pouco nessa fonte do que o Dostoiévski escreveu. Isso foi mês de junho. Quando chegou julho, férias, eu resolvi pegar esse romance aqui da Muriel Barbery. Ela é uma escritora francesa que eu gosto muito porque ela escreveu um livro que eu li lá atrás chamado A Elegância do Ouriço.
E aí eu disse, tudo que sair dessa mulher eu quero ler. Gostei demais da forma que ela escreve. E esse daqui, na época que eu comprei, tinha sido o último romance dela, A Vida dos Elfos. E aí não li, deixei guardado e fui ler agora. E a escrita dela continua extremamente sensível, mas uma história assim que para mim não acrescentou muito, algo muito fantasioso, algo assim meio naquela linha ali da mitologia nórdica. Interessante, mas não era o tipo de leitura que eu estava vindo assim na vibe de ler, né? Mas gostei, acho que quem gosta dessa coisa de elfos e fadas e seres sobrenaturais, é uma leitura interessante e a pena dela, como a gente chama, o jeito dela de escrever é muito rico e ela de fato desafia o seu vocabulário para ler e entender o que está lendo, ok? Aqui então foi no mês de julho. Bem, quando chegou agosto e setembro, aí eu dei uma diminuída no ritmo. Na verdade, eu me enganchei com 2 livros. Eu comprei primeiro esse livro aqui, da Annie Applebaum, é ganhadora também do prêmio Pulitzer, e ela é uma jornalista polonesa e ela escreve O Crepúsculo da Democracia, como o autoritarismo seduz e as amizades são desfeitas em nome da política. É muito interessante, o título é mais interessante ainda, e ela coloca muito do que a gente viu e está vendo no contexto social e político do nosso país. Eu fiz várias marquinhas aqui, eu vou continuar, eu quero terminar, mas eu me arrastei, eu senti que não era o momento ainda. E depois eu mostro para vocês um outro livro que eu estou lendo nesse mesmo sentido, que eu tenho certeza que vai me ajudar a voltar para cá. No final eu falo dele. E quando chegou agosto, eu ainda estava com essa pegada aqui da jornada do escritor, a análise dos arquétipos para a produção de narrativas e histórias, e aí eu fui ler esse aqui da psicóloga Carol Pearson, chamado Despertar do Herói Interior, a presença dos 12 arquétipos nos processos de autodescoberta e transformação do mundo. Né? Um subtítulo tremendo, mas enganchei também. Quem vai gostar desse livro são psicólogos, especialmente da linha junguiana. Ela faz uma análise bastante precisa dos arquétipos à luz da psicologia, mais especificamente da psicanálise. E quando começou outubro, aí eu fui para onde eu queria mesmo, eu estava doido para ler esse livro, ele já estava comprado no plástico, um tempão na prateleira, e eu realmente resolvi pegar para ler Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. A grande maioria dos literatos consideram que Os Irmãos Karamazov não só foi o maior livro que Dostoiévski escreveu, como também foi o maior livro, a maior produção literária na história da humanidade. Né? É claro, né, gente, que eu tenho lá minhas dúvidas, né, porque eu acho que tem outras produções aí que falam mais ao coração, mas separando os ambientes, de fato, olha, não tem nem palavras para descrever esse livro aqui, que fala da história de 3 irmãos, e depois você vai ver que na verdade são 4, que lidam ao redor de um pai extremamente abusivo e ausente, quando não foi ausente, foi abusivo, e personagens assim muito bem construídos. Um dos irmãos era um fanfarrão, o outro era um candidato a monge, o outro era um intelectual ateu. Então é um livro muito profundo, não é difícil de ler, mas é um livro que dá trabalho. Você entra mesmo na vida, na mente, no coração dos personagens. É uma história que me cativou demais, você vê o tanto de marquinha aqui que eu fiz, e certamente eu vou relê-lo algum dia, tem coisas muito preciosas aqui. Bem, a leitura do Dostoiévski esse ano foi para mim assim tão rica, né? Crime e Castigo, Gente Pobre, A Anfitriã, O Idiota e aqui por fim Os Irmãos Karamazov, que eu fui pegar um livro antigo que eu tinha e nunca tinha lido, chamado Crítica e Profecia, a Filosofia da Religião em Dostoiévski, do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé. Ele fala sobre algumas obras do Dostoiévski e ele apresenta, destes livros que eu li, alguns esclarecimentos importantes. Ele analisa cada personagem, ele fala dessa história do idiota, o Mishkin, ser uma espécie de Cristo, que onde ele chega ele muda o ambiente, e é bem assim o livro. Ele é, num olhar superficial, ele é um paspalhão, é um bobo, mas onde ele chega as pessoas de alguma forma começam a girar em torno dele. A opinião dele, apesar de ser ridicularizada por alguns, acaba sendo quase que uma verdade canônica para todos os presentes no final daquela interação. Então o Pondé comenta sobre isso, ele fala sobre o Alyosha,
que é um outro personagem parecido com o Mishkin, mas é um dos irmãos aqui do Karamazov. Então é o que a gente chama de livro de apoio, tá? Eu não li todo, fiz apenas algumas pesquisas aqui. Mês de novembro eu li 2 livraços. Eu ainda estava na mesma pegada da literatura russa e eu ouvi de alguns autores que esse livro aqui, O Mestre e Margarida, tinha sido também um dos grandes livros escritos um pouco depois, né, quase um século depois do Dostoiévski, mas escrito pelo Mikhail Bulgakov num período de muita crítica do sistema na União Soviética e como alguns literatos estavam dando apoio ao novo regime. Ele faz aqui uma fantasia de quando o diabo visita Moscou. Ele cria aqui essa cena de que o diabo, que tem um nome alemão, veio e foi criar um show de magia e as pessoas ficam assim super impressionadas. É uma crítica política, social, artística, mas é muito bem escrito. Esse é extremamente divertido. São 3 histórias que correm em paralelo e em algum momento da trama elas se misturam. Então fica a dica, é um livro também muito interessante. O segundo livraço que eu li em novembro foi esse aqui do economista brasileiro, filósofo também, membro da Academia Brasileira de Letras, o Eduardo Gianetti. Se eu não me engano, esse é o último livro dele, O Anel de Giges. É um livro sobre moral, sobre moralidade. O Anel de Giges é um conto de Platão, está lá na República, onde ele coloca que o pastor de ovelhas chamado Giges encontra um anel que dá o poder a ele de ficar invisível. Quando ele percebe que uma vez invisível ele não seria flagrado em nenhum crime ou delito, ele seduz a rainha, mata o rei e usurpa o trono. E aí a pergunta do Gianetti é: o que você faria se você tivesse a capacidade de não ser culpado ou responsabilizado pelos crimes e delitos que você gostaria de realizar e só não o faz porque se fizesse seria preso ou punido? Então ele faz uma análise assim bem profunda das nossas intenções e motivações. Gostei sobre esta psicologia moral. E aí, em dezembro agora, não terminei ainda, mas estou lendo esse livro do Jonathan Haidt, que é um pesquisador norte-americano no campo da psicologia social, e ele estuda muito essa mesma temática da moralidade, né? As nossas escolhas morais. A Mente Moralista é o nome do livro, e ele diz por que pessoas boas são segregadas por política e religião. Então esse livro aqui está dando meio que um preâmbulo para eu terminar depois o Crepúsculo da Democracia. O Jonathan Haidt, como pesquisador, ele coloca aqui muitos dados, muitos números, muitas estatísticas de experimentos sociais feitos e de como, de fato, as nossas escolhas morais, elas não partem, né, primeiramente da nossa razão. Ele defende aqui a ideia de que as nossas escolhas morais, elas são primeiro intuitivas. E essa intuição ela é criada por todas as influências que nos cercam desde o nosso nascimento. A educação que tivemos dos pais, da escola, da igreja, do nosso contexto social, isso forma a nossa intuição e a partir dessa intuição a gente faz escolhas morais. E depois a parte da razão é que vem para dar alicerce, né? Para dar razão àquilo que escolhemos, para encontrar as justificativas morais para nos fazer em paz conosco mesmo por termos escolhido aquilo. É uma leitura também fácil, mas tem muitas notas de rodapé, então acaba demorando. Enquanto lia tudo isso aqui ao longo do ano, eu ia fazendo a minha leitura diária da Palavra de Deus. E o que aconteceu? Eu comecei a ver em todos esses personagens aqui, em todas essas novelas, em todas as considerações um pouco mais técnicas, psicológicas, etc., a realidade do homem, marcado pelo pecado, marcado pelo egoísmo, sujeito a pensamentos maus, né? Incapaz de fazer escolhas boas e acertadas, né? A realidade da redenção. Os Miseráveis é uma ode à redenção. E a gente, quando vai lendo em paralelo com o que a gente acessa na Bíblia Sagrada, nós vamos vendo como as artes, toda ela, independente do credo religioso do autor, todas as artes, e aqui nesse caso a arte literária, como ela está banhada, encharcada desta centelha divina que aborda temas tão fundamentais para a nossa existência, como o que eu disse, redenção, sucesso, derrota, dor, alívio, prazer, escolhas morais, erros, pedidos de perdão e etc. Bem, como eu disse, esse é um vídeo diferente de tudo que tem aqui no canal.
Eu pretendo, de quando em vez, soltar algumas dicas de leituras ou de filmes. Gosto muito também deste ambiente da arte, mas quero te ouvir. O que você achou desse vídeo? Alguma dessas leituras te cativou? Comenta para mim o que você achou. Espero que você tenha gostado e conseguido chegar até aqui o final. A gente se encontra, se Deus quiser, semanalmente nesse Projeto Grão, com reflexões bíblicas para alimentar o seu coração e outras novidades como essa aqui ao longo do ano que chega, ok? Um forte abraço, Deus abençoe sua vida.